Imagine um jogo que oferece uma linha direta com o outro lado. Uma chance de sentir uma emoção diferente de qualquer outra. Uma conexão com os espíritos dos mortos. Isso não é apenas uma história, é uma proposta. O filme Fale Comigo não te mostra apenas o terror. Ele te faz uma pergunta perturbadora. Ele te olha nos olhos e sussurra. Você teria coragem? Ele apresenta um ritual simples e horripilante. Um que começa como uma brincadeira de festa, uma diversão entre amigos. Mas a escuridão que ele convida é real, e uma vez que entra, não quer ir embora. Pense nisso por um momento. Você está em uma festa. Todo mundo está rindo. Alguém tira um objeto estranho, uma mão de cerâmica coberta de grafites. Eles dizem que ela pode te conectar com os mortos. Tudo o que você precisa fazer é segurá-la, acender uma vela e dizer as palavras, fale comigo. Você vê seus amigos fazendo isso. Os olhos deles reviram. Eles falam com vozes estranhas. Parece emocionante, parece falso. Uma adrenalina inofensiva. Mas, e se não fosse? Você arriscaria? A curiosidade te venceria? Este é o gancho, a premissa simples e aterrorizante que te prende. O verdadeiro horror deste filme reside em sua simplicidade. Ele explora uma curiosidade humana universal sobre a morte. O que vem depois? Podemos falar com aqueles que perdemos? O desejo por respostas é uma força poderosa. O filme usa esse desejo como isca. Ele nos mostra um grupo de jovens, entediados e procurando algo para sentir. Eles acham que estão no controle. Eles veem isso como o auge da emoção, uma façanha para as redes sociais, uma história para contar. Eles não entendem as forças com as quais estão mexendo. Eles não veem o abismo olhando de volta para eles. Então, eu te pergunto novamente, diante dessa oportunidade, o que você faria? A promessa de uma experiência sobrenatural é tentadora. A pressão dos colegas é imensa. A crença de que é tudo apenas um jogo é reconfortante. Mas no fundo, uma parte de você saberia o risco. Uma pequena voz gritaria um aviso. O filme te força a confrontar esse conflito interno. Ele te torna um participante, não apenas um espectador. Você observa os personagens fazendo suas escolhas e não pode deixar de se perguntar se você seria mais sábio. Ou você também estenderia a mão. Todo jogo perigoso tem regras. O ritual em Fale Comigo parece simples o suficiente, projetado para a emoção máxima com uma ilusão de segurança. Primeiro, você deve acender uma vela. Esta pequena chama é sua ligação, sua porta aberta. Então, você agarra a mão fria de cerâmica. Ela parece pesada, antiga. Você a olha nos olhos, por assim dizer, e profere o convite. Fale comigo. E então, você deve dar permissão. Você deve dizer as palavras, eu te deixo entrar. Instantaneamente, um espírito te encontra. Ele corre para o seu corpo. Você não está mais no controle. Seu corpo é um vaso para uma alma do outro lado. Por um momento, você experimenta uma emoção incomparável. Você sente o que eles sentem. Você vê o que eles veem. Seus amigos assistem, rindo e filmando, enquanto seu corpo se contorce e sua voz muda. É uma possessão bizarra e emocionante. Mas há uma regra crucial. Um limite de tempo. Você não pode ficar conectado por mais de 90 segundos. Esta é a regra mais importante de todas. É a única coisa que separa o jogo de um pesadelo permanente. 90 segundos de emoção, e então seus amigos devem puxar a mão e apagar a vela. A porta deve ser fechada. No início, esta regra parece criar um espaço seguro para o horror. Ela permite que os personagens e o público acreditem que a experiência pode ser controlada. É como uma montanha russa. Você sabe que será assustador, mas também sabe que vai acabar. O limite de 90 segundos é um cinto de segurança. Os adolescentes tratam isso como uma droga. Eles recebem sua dose, aquela conexão breve e intensa com o sobrenatural, e então recuam bem a tempo.
Eles filmam as possessões uns dos outros, transformando a experiência aterrorizante em conteúdo viral, rindo do grotesco e do absurdo. É tudo apenas um jogo. Mas o que acontece quando uma regra projetada para a segurança é vista como um desafio? A regra dos 90 segundos não é apenas uma diretriz, é uma barragem segurando um oceano de escuridão. Os espíritos do outro lado não estão lá para brincar. Eles estão desesperados. Eles estão famintos. Eles esperam por uma abertura. Os 90 segundos são um gostinho, um aperitivo. Eles querem a refeição completa. Eles querem ficar. O perigo não está apenas em abrir a porta. O verdadeiro perigo está em deixá-la aberta por muito tempo. E em um mundo de adolescentes buscando emoções cada vez maiores, quanto tempo até que alguém decida quebrar essa regra crítica? Entre o grupo de amigos, uma pessoa tem uma razão mais profunda e dolorosa para querer jogar. O nome dela é Mia. A história se concentra nela. Ela não está apenas buscando uma emoção barata. Ela está afogada em luto. 2 anos se passaram desde a morte de sua mãe, um evento envolto em ambiguidade e tristeza. Mia está à deriva, desconectada de seu pai e desesperada por um desfecho. Ela carrega um peso pesado de perguntas sem resposta e palavras não ditas. O mundo dos vivos se tornou um lugar solitário para ela. Então, quando ela ouve falar de uma mão que permite falar com os mortos, não é apenas um jogo. É um vislumbre de esperança. Para Mia, a mão de cerâmica representa uma possível tábua de salvação. É uma chance de fazer o que ela sonhou por 2 longos anos. Falar com sua mãe uma última vez. Imagine o poder desse desejo. A necessidade de ouvir a voz de sua mãe novamente, de perguntar se ela está bem, de encontrar paz. Essa vulnerabilidade emocional a torna o alvo perfeito. Enquanto seus amigos veem a mão como uma fonte de entretenimento, Mia a vê como uma ferramenta para a cura. Ela não é movida pelo tédio, mas pelo amor e pela perda. Essa necessidade crua e emocional a torna imprudente. Ela está disposta a correr riscos que outros não correriam. Sua primeira vez segurando a mão é diferente. Ela não é apenas uma participante passiva. Ela é uma buscadora ativa. Quando ela diz, "Fale comigo", ela o faz com cada fibra do seu ser. Ela está chamando para o vazio, especificamente por sua mãe. Os espíritos que vêm são grotescos e assustadores, mas Mia não se intimida. A conexão breve e eletrizante é viciante. Ela oferece uma fuga fugaz de sua própria dor. Cada sessão de 90 segundos a deixa querendo mais, convencida de que, se ela continuar tentando, eventualmente encontrará o único espírito que ela realmente quer encontrar. Essa motivação profunda e pessoal é o cerne da tragédia do filme. O luto de Mia é uma ferida aberta, e os espíritos são como infecções, atraídos para a abertura. Eles podem sentir seu desespero. Eles entendem o que ela quer ouvir. Seu desejo de se reconectar com sua mãe a cega para o perigo crescente ao seu redor. Ela ignora os sinais de alerta, o comportamento cada vez mais malévolo dos espíritos e o medo nos olhos de seus amigos. Tudo o que importa é a possibilidade, por menor que seja, de que a próxima voz que ela ouvir possa ser aquela que ela tanto desejava. Sua jornada começa com um desejo de conexão, mas a leva por um caminho muito escuro. Toda festa acaba um dia. O jogo de Fale Comigo estava destinado a dar errado. O ponto de virada não vem com Mia, mas com o membro mais jovem do grupo, Riley. Ele é o irmão mais novo da melhor amiga de Mia, Jade. Riley é curioso e quer fazer parte do grupo. Contra o bom senso de sua irmã, ele é autorizado a jogar. Ele pega a mão. Ele diz as palavras. Um espírito se manifesta. Mas desta vez, algo é diferente. O espírito afirma ser a mãe de Mia. Ele fala diretamente com Mia, através do corpo de Riley. Por um momento, Mia fica cativada. Isso é o que ela queria. A sala fica hipnotizada. Mia,
cheia de uma esperança desesperada, encoraja a conexão. Ela quer conversar mais. Ela quer ouvir mais. A regra dos 90 segundos é esquecida. O cronômetro passa do limite. 100 segundos, 110, 120. A atmosfera muda de emocionante para aterrorizante. O corpo de Riley começa a convulsionar violentamente. O espírito não está mais brincando, está assumindo o controle. Ele brutalmente força Riley a esmagar o rosto na mesa, de novo e de novo. O jogo acabou. A diversão cessou. Agora, apenas sangue e terror permanecem. Este evento horripilante destrói a ilusão de controle. Os adolescentes são forçados a confrontar a realidade do que fizeram. Este não é um jogo inofensivo. Os espíritos não são colegas de brincadeira amigáveis. Eles são entidades maliciosas que estavam esperando uma chance de atravessar. Ao deixar a porta aberta por muito tempo, eles permitiram que algo verdadeiramente maligno se ancorasse em Riley. Ele fica horrivelmente ferido, e sua alma agora é um campo de batalha. O grupo é fraturado pela culpa, medo e culpa. A mão, antes uma fonte de diversão ilícita, agora é um objeto amaldiçoado. As consequências são imediatas e devastadoras. Riley é hospitalizado, sua vida por um fio. Mia é consumida pela culpa. Foi seu desejo de falar com sua mãe que levou a este desastre. Foi ela quem os encorajou a quebrar a regra. O evento atua como um catalisador, empurrando a história para um território muito mais sombrio. A emoção inicial do sobrenatural é substituída pela dura realidade de suas consequências. A porta ficou aberta por muito tempo, e agora, a escuridão que entrou não está apenas de visita. Ela começou a se sentir em casa. Após a horrível lesão de Riley, o terror se transforma. Ele se move de uma experiência compartilhada e externa para uma profundamente pessoal e psicológica, centrada em Mia. Os espíritos não estão mais confinados a sessões de 90 segundos com a mão, porque a porta foi deixada aberta. Eles agora podem atravessar à vontade. Eles começam a seguir Mia. Aparecem para ela quando ela está sozinha. Ela os vê nas sombras de seu quarto, no reflexo de um espelho, nos rostos de estranhos. A fronteira entre o mundo espiritual e sua realidade começa a se dissolver completamente. O filme retrata magistralmente essa espiral psicológica. Mia está realmente sendo assombrada? Ou seu luto e culpa estão fazendo-a alucinar? Ela começa a ver sua mãe morta. A princípio, essas visões são reconfortantes. Sua mãe aparece como uma presença gentil e amorosa, oferecendo o conforto e a orientação que Mia tanto desejava. Ela diz a Mia que sua morte não foi um suicídio, um medo secreto que a atormentava. Essa aparição de sua mãe lhe diz que Riley está sofrendo e que só Mia pode ajudá-lo. O espírito se aproveita das vulnerabilidades mais profundas de Mia, sua culpa por Riley e seu amor interminável por sua mãe. O terror aqui não está nos sustos, mas na erosão lenta e crescente da sanidade de Mia. Ela não pode confiar em seus próprios olhos. Ela não consegue distinguir o que é real do que é uma manifestação fantasmagórica. Os sussurros que ela ouve são reais, ou são frutos de sua mente fragmentada. Seus amigos e familiares a veem se tornando cada vez mais errática e instável. Eles tentam ajudar, mas não conseguem ver o que ela vê. Ela se isola, presa em um pesadelo que só ela pode experimentar. Essa é a verdadeira natureza do horror psicológico, o medo de perder a própria mente. Os espíritos são astutos. Eles não aparecem apenas como monstros. Eles usam os rostos de entes queridos. Eles sussurram mentiras doces misturadas com verdades terríveis. O espírito da mãe de Mia lhe diz que os outros espíritos estão mentindo para ela, que só nela se pode confiar. Isso cria uma dependência tóxica, isolando Mia de qualquer ajuda do mundo real. Ela afasta seus amigos vivos e seu pai, escolhendo confiar no fantasma que oferece respostas fáceis e falso conforto. Sua descida à loucura não é uma queda,
mas um puxão cuidadoso e deliberado do outro lado. Ela está sendo preparada. O clímax do tormento de Mia chega com uma revelação devastadora. Toda a base de sua recente esperança e conforto foi construída sobre uma mentira. Ao longo de sua assombração, o espírito que aparecia como sua mãe foi seu guia. Ele sussurrou segredos para ela, disse o que fazer e garantiu que tudo era para o melhor. Convenceu-a de que o sofrimento de Riley era prolongado pelos outros espíritos e que ele precisava ser libertado. Disse a Mia que a única maneira de ajudar Riley era ele morrer, para se juntar a eles no mundo espiritual onde ele finalmente encontraria a paz. Dividida entre as instruções horripilantes de sua mãe e os apelos de seus amigos vivos, Mia é levada ao limite. O ponto de virada surge quando ela está prestes a cometer um ato irreversível, acreditando que está salvando Riley. É neste momento de crise máxima que a fachada finalmente se desfaz. Ela encontra um bilhete de suicídio deixado por sua verdadeira mãe. A verdade é exposta nas palavras dolorosas da página. A morte de sua mãe foi, de fato, um suicídio. O espírito gentil e reconfortante que a guiava não era sua mãe de forma alguma. A percepção é um soco no estômago, tanto para Mia quanto para o público. A entidade em que ela confiara, aquela que ela havia deixado entrar em seu coração e mente, era um parasita monstruoso. Ele a havia estudado. Ele havia aprendido seus medos e desejos mais profundos. Ele usava o rosto de sua mãe e falava com uma voz roubada, tudo para manipulá-la a fazer sua vontade. Seu objetivo não era ajudá-la ou a Riley, mas reivindicar outra alma, causar mais dor e sofrimento. Os espíritos não são almas perdidas buscando paz. Eles são predadores, e o luto de Mia a tornou a presa perfeita. Esta revelação recontextualiza tudo. Cada palavra reconfortante, cada conselho, fazia parte de uma decepção cruel e elaborada. O horror não é mais sobre fantasmas, é sobre a natureza aterrorizante da manipulação e do abuso de confiança. Mia descobre que não estava falando com sua mãe. Ela estava falando com a própria coisa que quer destruí-la e a todos que ela ama. Ela não era uma filha encontrando um desfecho. Ela era uma marionete em um jogo demoníaco. A verdade é mais aterrorizante do que qualquer fantasma que ela tenha visto. Ela está total e completamente sozinha. No final, qual é o verdadeiro horror de Fale Comigo? São os espíritos grotescos? As possessões violentas? O tormento psicológico? Não. O filme sugere que o medo mais profundo é algo muito mais humano. O terror da solidão. Toda a jornada de Mia é impulsionada por uma necessidade desesperada de não se sentir sozinha. Seu luto pela morte de sua mãe cria um vazio tão vasto que ela está disposta a alcançar o abismo literal para preenchê-lo. Ela escolhe a companhia de fantasmas, em vez do vazio que sente em sua própria vida, mesmo quando essa companhia se torna monstruosa. Os momentos finais do filme são uma conclusão trágica e arrepiante para este tema. Após descobrir a farsa, Mia faz uma escolha final e desesperada. Em um ato distorcido de autossacrifício, ela tira a própria vida, acreditando que é a única maneira de salvar Riley dos espíritos que agora o cercam. Mas a morte não é uma fuga. Ela se encontra do outro lado, em um vazio frio e escuro. Ela vê o mundo dos vivos seguindo em frente sem ela. E então, ela sente um puxão. Uma mão se estende. Uma vela é acesa. Um grupo de novos adolescentes, em algum outro lugar, está jogando o jogo. Uma voz diz: "Eu te deixo entrar." Mia se tornou uma deles. Ela agora é o espírito do outro lado, para sempre presa, esperando pela breve conexão oferecida pela mão. Seu maior medo foi realizado da maneira mais irônica possível. Em seu esforço para escapar da solidão, ela se condenou a uma eternidade dela, capaz de observar o mundo dos vivos, mas nunca mais fazer parte dele. Ela é apenas mais um rosto na escuridão,
Mais uma voz sussurrando para a próxima pessoa curiosa que ousa perguntar: fale comigo. O ciclo de dor e solidão continua, e ela agora faz parte da máquina que o perpetua. Este final nos deixa com perguntas inquietantes. Até onde você iria para escapar de sua própria dor? Que preço você pagaria por mais uma conversa com alguém que você perdeu? O verdadeiro terror do filme não é sobrenatural, é emocional. Ele nos mostra que os monstros que mais devemos temer não são aqueles que se escondem no escuro, mas aqueles que crescem dentro de nós: o luto, o desespero e o medo esmagador de estar sozinho.